Bom, continuando. A próxima etapa agora do nosso checklist, ele diz o seguinte: deve salvar o nome digitado pelo usuário na variável nome do jogador. Observação: o nome do jogador deve ser salvo retirando os espaços em branco e salvando o texto tudo em maiúsculo. Então vamos mais uma vez lá para o nosso projeto. Então beleza. Eu preciso agora pegar o que está sendo digitado lá pelo usuário, né? Aqui dentro da minha caixa de input. No vídeo anterior a gente viu como que faz isso aí. Basta eu retirar esse ponto lente aqui da frente. Ó. Se eu pegar só o target.value, eu já vou estar captando quais são os textos digitados pelo usuário. Então vamos testar aqui só para a gente ver. Lembrando o seguinte, tudo que você for fazer, seja para salvar alguma coisa, ou mais lá para frente, né, todo o restante do que diz agora aqui, ó, os nossos próximos checklists, todos eles devem acontecer dentro da nossa condição verdadeira, ou seja, dentro aqui do if. Porque vale lembrar que tudo, né, o iniciar o jogo só vai ocorrer quando essa condição aqui ela é verdadeira. Então, por exemplo, salvar os dados que o usuário está digitando na nossa variável nome jogador, ela também tem que ocorrer aqui dentro. Não faria sentido eu salvá-la do lado de fora, porque mesmo se talvez o cara não conseguisse ativar o botão iniciar, eu iria estar jogando alguma coisa para dentro da memória do projeto. E seria desnecessário, né? Porque como ele não liberou o iniciar, então ele não vai começar a partida, não tem por que guardar o nome dele. Então todas as coisas que nós vamos fazer daqui para frente agora, todas elas têm que ficar dentro da nossa condição aqui verdadeiro. Então eu vou dar um salto aqui para baixo e vamos só verificar aqui agora. Para fazer só uma verificação, eu posso fazer do lado de fora. Então eu vou colocar aqui, ó, console log, e aí vou colocar o target.value, só para a gente ver o que nós estamos pegando do que está vindo lá no teclado. Então aqui, por exemplo, se o cara começar a digitar aqui, ó, vai sair aqui no meu console aqui, ó, D A R L A N. Então, a partir do momento em que ele para de digitar e ele vem aqui e no caso, né, teria a disponibilidade de clicar em iniciar, então eu já tenho o texto completo. A minha variável, ela vai estar recebendo, a cada momento que ele digita alguma coisa, por exemplo, ele digitou o D, isso aqui vai ser adicionado à minha variável. Ele digitou o D e o A, vai ser adicionado à variável. E por aí vai até chegar no final. Então a variável primeiro vai receber o D, depois ele vai receber o DA, depois o DAR, depois o DARLE, depois o DARLA e por fim o DARLAN. Então, a sequência de salvamento, né, ele vai ficar toda hora atualizando esses dados até que o usuário pare de digitar por completo. Outra coisa que lá... Então, assim, para eu adicionar isso aqui na variável é bem simples. Vamos só fazer logo aqui, só para a gente não perder o raciocínio. Então, eu posso vir aqui, ó, nome jogador, recebe o target.value. E aí, tranquilo. Posso vir agora aqui no final e fazer aqui também um console log, só para a gente ver o que está sendo guardado dentro de nome do jogador agora. Nome jogador, e aí a gente vai visualizar o que, que vai estar dentro dele. Mais uma vez, vou apagar isso aqui e vamos começar a digitar. Ó. Darlan. Então tá lá, ó. Esse primeiro Darlan aqui, a partir do terceiro caractere. Ó. Você vê que o primeiro caractere ele não duplicou. O segundo caractere ele também não duplicou, porque aqui até então não entrou ainda na condição. A partir do terceiro caractere, ele já começou a duplicar. Ó. Esse primeiro console log aqui é o que está ocorrendo fora da condição, e esse segundo console log é o que está acontecendo aqui dentro da condição e já mostrando a variável nome jogador. Ela não está mais mostrando o target, né? Aqui a gente está mostrando o target value. Aqui a gente já está mostrando o nome jogador.
Então só para ver que ele já está salvando. Então ele começa a salvar primeiro DAR, depois ele salva o DARL, depois ele salva o DARLA e por fim o DARLAN. Ou seja, quando o usuário parar de digitar, ele vai gravar a última coisa que foi salva. E, detalhe, a gente só está conseguindo fazer isso aqui, ó, fazer com que essa variável receba vários valores, porque ela está sendo declarada como let. Se aqui eu colocasse, por exemplo, ó, const, e vou colocar aqui, const recebe 0, né? Recebe nada, ele tem um valor em branco. Se eu tentar agora salvar essas informações aqui, ele não vai dar certo, ó. Ele já deu erro, tá vendo? Por que que ele deu erro? Porque quando uma variável ela é declarada como const, ela não pode ser alterada. Então, se eu não me engano, em algum vídeo aí para trás eu mostrei bem isso aqui, mas só para reforçar agora. Então, tome cuidado com a declaração da variável. Como é uma variável que vai estar mudando, né? Ela vai começar a receber valores e aí ela toda hora vai se atualizar. Nós temos que trabalhar aqui com let. Então, feito essa parte aqui, eu já consegui resolver o primeiro ponto aqui, que é salvar o nome digitado pelo usuário dentro da variável nome jogador. Só que aqui ele tem uma observação, né? Ele pede que o nome do jogador deve ser salvo retirando os espaços em branco e salvando um texto tudo em maiúsculo. Mais uma vez vamos digitar aqui só para a gente ver como é que está saindo aqui no nosso console log. Então quando eu digito aqui, ó, Darlan, vocês estão vendo que está saindo tudo minúsculo. Para a apresentação de dados, vale a pena você definir, seja tudo minúsculo ou seja tudo maiúsculo, ou definir que a primeira letra seja maiúscula e o resto minúsculo, porque pode ocorrer do usuário, por exemplo, digitar dessa seguinte forma, ó, Darlan. Então, olha como que sairia o resultado final do seu dos seus dados, né? Então imagine, por exemplo, se você de alguma forma, porque a nossa fonte aqui, ó, você não pode confundir, porque aqui está saindo tudo maiúsculo, mas é a fonte que nós estamos usando no projeto, que é aquela fonte padrão do jogo do Mario. Mas se de repente você fosse mostrar esses dados usando uma fonte diferente, que respeitasse, né, o formato em que o texto está. Então, se o usuário avacalhasse e digitasse lá tudo bagunçado, você mostraria os seus dados dessa forma aqui, toda bagunçada. Então, é competência do programador prever qualquer coisa que um usuário possa fazer de certo ou errado. Então, até mesmo se precaver, né? Pô, vai que o cara digite de um jeito esquisito, então eu preciso forçar o meu programa a corrigir o texto que está vindo lá do usuário. Não importa o jeito que ele vai digitar, eu preciso converter para o formato que eu quero apresentar futuramente. Então, se eu quiser apresentar tudo minúsculo, eu faria a conversão forçada, né, para converter o texto para minúsculo. E o mesmo vale para maiúsculo. No nosso caso aqui, a gente optou pelo maiúsculo. Outra coisa que também pode acontecer, que o usuário pode acabar digitando, vou apagar aqui só para zerar. Outra coisa que ele pode fazer é, por exemplo, dar vários espaços, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e depois ele começar a digitar. Então, na memória dos seus dados, vai estar a palavra que ele digitou, mas vai ter um monte de espaço antes. Da mesma forma, também poderia ter um monte de espaços depois. Aqui, ó, tá tendo um monte de espaços depois. Então, esse tipo de espaços aqui, a gente tem como eliminá-los também. Você não tem como eliminar um espaço entre uma palavra e outra. Por exemplo, se aqui depois eu digitasse alguma coisa, não existe recurso, pelo menos não automático que eu conheça, teria jeito de você fazer isso criando uma função específica, mas automaticamente, pelo menos eu desconheço. Então você não tem como, pelo menos no meu conhecimento, né, você não tem como eliminar o espaço entre uma palavra e outra. Mas você tem como eliminar a partir do último caractere e antes do primeiro caractere. Então são essas duas coisas que nós vamos fazer: converter o texto tudo para maiúsculo e também evitar
que o usuário coloque espaços no final do texto. Então, para fazer isso, a gente vai vir aqui dentro do nosso da nossa variável, né, que está recebendo o que está vindo lá do input. E aí aqui na frente, quando você está trabalhando com atributos, métodos de algum elemento, sempre que você botar um ponto, ele abre a possibilidade de você criar outras coisas, né? Você pode, por exemplo, colocar um atributo e pôr um método e pôr um atributo, ou um atributo com um atributo, um método com método. Aí vai depender aí da sua necessidade e do que é possível não fazer. No nosso caso aqui, como a gente está trabalhando com string, lembre-se que isso aqui tudo é uma string. Então tudo que está vindo digitado lá pelo usuário, no final das contas é uma string. Se você, por exemplo, colocasse aqui ponto .type, deixa eu ver se ele aparece. Aliás, não aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, no console logo ponto .type. Deixa eu ver se ele mostra o que está saindo de tudo isso aqui. Não, ele não pegou ali o ponto .type, mas, por exemplo, se eu tirar o ponto .type daqui, se eu só apagar aqui, ó, aqui, ó, tá vendo? Ele mostrou aqui, ó, tipo string. Então, tudo que tá vindo daqui é o tipo string. É porque eu tô achando que eu usei o type, na verdade não é type, eu acho que é ponto type off. Deixa eu ver se é type off. Não, talvez eu devo estar digitando errado. Type. Bom, eu não vou perder tempo aqui porque senão vai bagunçar o meu vídeo. Mas enfim, existe uma forma de você descobrir qual é o tipo de dados que está vindo. Se ele é um número inteiro, se ele é um float, se ele é uma string. É type off, eu tenho certeza. Eu só não lembro como que usa. Se usa no início ou se usa no final. Mas depois aí, se eu me recordar aqui, eu até mostro em um outro vídeo. Mas enfim, nós vimos aqui que isso que está vindo daqui é uma string. Então, se ele é uma string, eu posso trabalhar com diversos métodos e atributos que correspondem à string. Então, entre eles, por exemplo, para eu eliminar espaços no início e no final do texto, existe um método chamado trim. Então, esse método trim, ele elimina os espaços que vai na frente ou no final do texto. Então, agora, se a gente testar aqui de novo, eu vou digitar aqui, ó, Darlan, ele está pegando tudo no comecinho. Vou apagar agora, igual a gente fez da última vez, vou dar um monte de espaços e agora eu vou digitar o texto novamente. Aqui vocês podem ver, ó, que esse último aqui, né, ele mostra, é porque aqui está confundindo, porque eu estou mostrando daqui de baixo. Eu vou apagar esse aqui de baixo, vou deixar mostrando só esse primeiro aqui. Aliás, vou apagar esse primeiro e vou deixar mostrando só o último aqui, porque a conversão está ocorrendo depois, né? Quando a gente adiciona os valores dentro da variável nome jogador. Então vamos lá, mais uma vez, vou apagar aqui tudo. Então vou dar um monte de espaços e vou digitar o nome da Darlan. Você pode ver que ele está ficando colado aqui, ó. Ele não está pegando espaços antes do texto. Da mesma forma, se eu der vários espaços no final, ele não me possibilita aqui, ó, selecionar. Eu vou retirar esse ponto trim, só para a gente ver a diferença entre um e outro. Agora aqui, fazendo a mesma coisa, vou dar vários espaços, escrever Darlan e vou dar vários espaços. Você vê que aqui eu consigo selecionar, ó, o que vem antes do Darlan e também consigo selecionar o que vem depois do Darlan. Tudo isso aqui é espaço. Então, a partir do momento em que eu uso o ponto trim, eu acabo com esse problema. Então agora isso aqui já não ocorreria mais. Se eu der vários espaços, escrever Darlan e vários espaços, o Darlan fica colado aqui no canto e também está colado aqui no final. Então essa questão dos espaços eu já resolvi. Agora, para eu poder colocar todo o texto em maiúsculo, mais uma vez, basta eu colocar um ponto
E aqui, novamente, eu tenho que usar um atributo ou um método que corresponda à string, né? Sempre tem que ser métodos e atributos vinculados ao tipo de dados que eu estou trabalhando. Então, como eu estou trabalhando com string, todos os atributos e métodos têm que ser relacionados à string. E para você colocar todo o texto em maiúsculo, existe um método chamado acho que é uppercase. Agora, se eu vier cá e digitar o nome Darlan, ele já está saindo aqui tudo maiúsculo. Então, basicamente é isso. Para eu poder salvar o nome dentro da minha variável nome jogador, e o nome do jogador deve ser salvo retirando os espaços em branco e salvando o texto tudo em maiúsculo. Então, já está eliminando todos os espaços e salvando o texto em maiúsculo. Lembrando que, como eu falei, se o cara der vários espaços aqui, depois ele escrever outra coisa, aí esse do meio aqui eu não tenho como eliminar. Pelo menos não que eu conheça, a não ser que eu fizesse uma função para se identificar mais de um espaço em branco, ele elimina todos e mantém só um. Mas enfim, aí seria uma coisa feita manualmente, não através de um método já pronto do JavaScript. Agora já no final aqui eu consigo eliminar. Ó. Se eu botar vários espaços, no final ele já não salvou. Beleza? Então essa parte aqui está feita. Só um detalhe, pessoal, pode parecer uma coisa simples, mas para quem está começando, foram informações valiosas aqui. A principal dela que eu destaco é você entender qual é o tipo de dados que você está manipulando. Se você está trabalhando com dados que é do tipo string, você tem direito a usar vários métodos e atributos que correspondem ao tipo de dados string. Isso vale para o int, né, que seria o número inteiro, número float, valores booleanos, e tem outros tipos também, né? Então você procure se informar a respeito disso. Sempre quando você estiver trabalhando com algum tipo de dado, você identifica qual tipo ele corresponde, né? Com esses aí que eu falei, que são os mais comuns, e aí saiba que a partir do momento que você está trabalhando com esse tipo de dados, você herda automaticamente todos os métodos e atributos que correspondem a esse tipo de dados que você está trabalhando. Então eu posso apagar esse console log daqui. Nosso objetivo é só salvar os dados dentro da nossa variável, que está sendo essa variável global aqui, tá? Que é nome jogador. Agora vamos lá para o nosso... O que mais que ele me pede aqui? Isso aqui eu posso marcar. É preciso criar um evento dentro da função que monitore o botão que inicia o jogo. Caso o botão seja clicado, ele deve chamar a função start, que será responsável por iniciar o jogo. Então vamos lá. A gente já viu aqui como que se manipula elementos e como que a gente trabalha com os eventos, né? Então, só que agora nós vamos conhecer um novo tipo de evento, que agora seria o evento de Mauser, né? Então, voltando lá naquela nossa página, que tem vários tipos de eventos aqui, vamos subir aqui, que eu acho que o de mouse deve estar lá para cima. Aqui, ó, evento mouse. Então, evento mouse, você tem todos esses tipos de evento aqui, ó. Auxiliar clique, clique, contexto menu, blá blá blá, mouse down, mouse enter. Esse mouse enter aqui é quando o mouse entra em uma determinada área. O mouse down é quando você aperta. O mouse leve, o mouse ou dispositivo apontado foi removido do elemento com listener. Mouse over é quando você tira o mouse de um determinado elemento. E por aí vai, tem vários. Especificamente, como a gente vai trabalhar quando o cara clicar no botão, né? Evento de clicar no botão é sempre o evento de clique. Então aqui você vai ter todas as explicações. Deixa eu ver se tem em português. Tem, ó. Você vai ter todas as explicações de como usar esses elementos. Ele te mostra aqui diversas propriedades, né? O target novamente aqui, ó, você tem target, o tipo e por aí vai. Então, depois com calma, dê uma lida, entenda isso aqui
mas para a gente não perder tempo, vamos aqui direto para o desenvolvimento. Então aqui ainda dentro dessa minha condição, né, só a partir do momento em que o cara digita pelo menos 3 caracteres, eu vou fazer um monitoramento de um elemento aqui agora. Como eu já tenho o meu elemento vinculado ao meu JavaScript, que é esse btn start, né, que lembre-se que é ele que nós vamos agora monitorar, se o cara vai clicar nele. Então eu posso vir aqui e fazer btn start.add event listener. Então, bem simples. A diferença agora é que qual é o tipo de evento que eu vou monitorar? O evento de clique. Então, se o cara clicar aqui no botão, vai acontecer alguma coisa. E o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele chame a minha função, deixa eu ver lá, acho que a gente colocou lá a função start, né? Ó. É preciso criar um evento dentro da função que monitore o botão que inicia o jogo. Caso o botão seja clicado, ele deve chamar a função start, que está responsável por iniciar o jogo. Aqui bastaria agora eu colocar uma vírgula e dizer que eu quero chamar a função start. Só isso. Essa função ainda não existe. Então ele vai ficar aqui branquinho, porque a gente não criou ainda. Mas já seria isso. Só que ao invés de só fazer isso, vamos testar para ver se está realmente pegando aí o clique no botão, né? Então eu vou fazer uma função anônima aqui dentro. Vou passar o evento. Isso aqui a gente já viu várias vezes. Você sempre tem que passar o evento quando você está trabalhando com monitoramento, né? E aí aqui dentro eu vou só chamar um console log aqui, ó, console.log. E se no caso, né, o cara clicou lá, se o cara clicou, eu vou colocar aqui só, deixa eu ver, console log clicou no botão. Eu acho que eu nem preciso chamar o evento aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Vamos testar aqui primeiro para ver. Então, primeiro ele tem que digitar aqui no mínimo 3 caracteres e agora eu vou clicar aqui no botão. Tá lá, ó. Clicou no botão, já acionou aqui, ó. Então o meu evento já está sendo monitorado. Se eu mostrar aqui, porque eu não passei o evento, né? Mas, por exemplo, se eu quisesse mostrar aqui qual está sendo o evento, ó, ao invés de mostrar lá o texto, vamos ver o que vem do evento. Vou atualizar aqui mais uma vez. Então, digitou o nome, liberou o botão. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar aqui, ó, qual foi o evento, né? Então, a gente tem o evento de clique, ele tem o target, que mostra onde é que houve o clique, né? Ele está aqui apontando para essa posição. Tem várias propriedades aqui que me possibilitariam trabalhar. Ó. Olha só essa aqui que propriedade interessante, ó. Page X e Page Y. Isso aqui é a posição em que o mouse estava aqui clicando no momento. Por exemplo, se eu clicar nessa parte aqui, ou se eu clicar nessa outra parte aqui, esses valores aqui vão mudar, ó. Porque esse valor aqui ele está pegando o clique, mas aonde é que o mouse estava no momento em que houve o clique. Então isso aqui é com relação à página, aqui é com relação à janela inteira. Ó. Então com relação à janela, né, porque teria, por exemplo, isso aqui, ó. Então você tem a página e você tem a janela que inclui tudo, né, que é toda a sua aba aqui do navegador. Então são valores diferentes. Esse aqui está considerando só a janelinha do site. Esse aqui está considerando toda a página do navegador. Então, beleza? Você tem aqui ó, o tempo que levou esse clique. Aqui mais uma vez você tem o eixo X e o eixo Y. Então assim, cara, você tem tantas propriedades que você pode trabalhar, né, para uma outra necessidade, que vale a pena você aprender bem aí a questão de evento, porque JavaScript é puro evento. Para você fazer qualquer manipulação mais sofisticada, mais legal, é sempre através do evento. Então eu posso, a gente já viu que está aqui funcionando, né, ninguém tem dúvida. Eu vou chamar aqui a função start, que ainda não está funcionando, mas só para a gente já deixar esse monitoramento aqui pronto. Então, o que está me pedindo aqui
já está resolvido. A gente já está monitorando o botão e quando o botão é clicado, ele já está chamando a função start. Ele só não está funcionando ainda, mas já está chamando. Abaixo ele tem, ó, é preciso criar um evento dentro da função. Este evento deve monitorar a tecla Enter do teclado. Ao ser pressionada, ela deve chamar a função Start da mesma forma que o botão. Assim, o usuário terá a opção de iniciar o jogo apertando o botão ou usando a tecla Enter. Então isso aqui também é bem legal, porque você começa a dar mais sofisticação para o seu projeto. Porque aqui você coloca a possibilidade do cara clicar no botão, mas você também dá a ele a possibilidade de, ao digitar aqui, ele só aperta o Enter, ele não precisa nem clicar no botão. Então são pequenas coisas que quando você está desenvolvendo um projeto, quanto mais elementos você coloca, mais condições, mais facilidades você põe para o seu usuário, desde que essas facilidades funcionem, né, que elas tenham um objetivo claro, que elas tenham um propósito e esse propósito traga soluções, isso faz com que o seu projeto se torne mais robusto, mais traga uma experiência de usuário melhor, né? Porque você imagine se o cara tivesse que fazer 10 vezes se tivesse uma tela aqui que o cara tivesse 10 vezes que pular o nome e clicar em um botão. Então imagine que você tivesse uma lista aqui, ó, várias vezes. Você tem aqui uma caixa de input e um botão do lado. Aí você tem isso 20, 30 vezes. E todas as vezes o cara teria que digitar o nome e clicar no botão. Digitar o nome e clicar no botão. Isso seria extremamente cansativo para o usuário. Então, se essa fosse a única solução, lógico, porque você poderia só colocar um botão final lá em tudo, né? Mas vamos supor que esse fosse o objetivo. Para cada input, um botão. Ao invés do cara clicar no botão, você disponibilizaria o botão, porque se não tivesse botão nenhum, talvez o seu usuário não iria entender como é que aquele teu projeto ali, qual é o objetivo dele. Então o botão é sempre necessário porque ele é uma coisa óbvia. Mas se o cara, por acaso, ao invés de clicar no botão, ele apertasse Enter e também funcionasse, você faria com que o seu usuário ganhasse muito tempo, porque ele teria a possibilidade de apertar no botão ou só simplesmente digitar e dar Enter, digitar e dar Enter, digitar e dar Enter. É muito mais rápido do que ele digitar, pegar o mouse e clicar no botão. Então acho que deu para vocês compreenderem, né, qual é o propósito. O projeto aqui é pequeno, é simples, mas a ideia é abordar coisas que fazem sentido para o uso em um projeto maior. Então vamos lá, para a gente poder fazer isso aqui também é muito simples. Da mesma forma como aqui a gente vai monitorar agora teclado, a gente não precisa monitorar o teclado baseado no elemento aqui, né? O cara não precisa tá com a setinha aqui selecionada, tá vendo? Ó, e apertar Enter aqui dentro. Ele pode simplesmente digitar o texto, vamos supor que ele digitou o texto, deu um tab, que aí ele some, né? Ele sai daqui do input. Então, se aqui, com esse texto digitado em qualquer lugar da tela, selecionado ou não algum elemento, se o cara clicar no Enter, o projeto tem que aceitar e passar para frente. Então, para isso, a gente viu lá na hora que a gente estava desenvolvendo o Mario, que quando a gente quer fazer um evento baseado no que está vindo do teclado, sem vincular ele a elemento nenhum, a gente pode trabalhar com o document, né? Ao invés da gente vincular um elemento ao evento, a gente vincula o document, que aí seria toda a sua página aqui, independente do cara estar aqui dentro do input, ou o cara clicar do lado de fora e depois ele apertar o Enter. O projeto tem que funcionar do mesmo jeito. Então também é bem simples. Eu posso vir aqui e fazer um document, aí ponto, add event listener. Aqui dentro eu vou chamar o evento do keypress, né? Poderia ser o keydown também, mas só para variar, vamos usar o keypress aqui, que a gente acho que não usou ele ainda. Então a forma de escrita é essa, keypress, ou seja, enquanto eu apertar o Enter. E aí aqui eu dou um vírgula e mais uma vez eu preciso passar uma função anônima. Aqui
Só um detalhe, tá, pessoal? Eu não poderia passar aqui, por exemplo, já o Start. Por que que eu não poderia passar isso? Porque o keypress, ou o keydown, ou o keyup, seja lá qual for, ele monitora um evento de que alguma tecla foi apertada. Mas qual tecla foi apertada? Então, como no nosso caso especificamente, a gente definiu lá que o jogo só pode entrar quando o cara apertar o Enter, então você, antes de chamar a função, você tem que fazer uma condição, né? Pô, qual é a tecla que o cara apertou? Foi a tecla Enter ou foi qualquer outra tecla que não me interessa? Então, diferente dessa aqui, eu não posso já chamar aqui a função start. Aí, nesse caso, ou eu teria que fazer uma terceira função só para fazer a verificação se a tecla que foi apertada foi Enter, e aí nesse caso aqui é desnecessário, ou eu faço uma função aqui dentro do meu evento mesmo. Aqui no módulo, toda vez que a gente chamou o evento que está vindo de alguma coisa que está sendo apertada no teclado, a gente tinha uma função própria que fazia a verificação e gerava uma ação. Mas nesse caso especificamente, não faz sentido eu ter uma função, por exemplo, verifica se apertou Enter, né? Como que eu definiria uma função para isso? Então é desnecessário. Como ela vai ocorrer somente aqui, faz mais sentido eu, por exemplo, fazer uma função anônima dentro do evento, que foi o que nós não fizemos em nenhum outro momento ainda. Então eu passo aqui um evento, ou, né, como a gente já aprendeu aí, eu posso desconstruir esse meu evento e já passar aqui OK. Eu quero saber especificamente qual foi a chave, ou no caso, qual foi a tecla que o usuário apertou. Então, coloco aqui o igual e o sinal de mais, né, para fazer uma arrow function. Vou colocar o ponto e vírgula aqui no final, e aqui dentro eu coloco a minha condição. Então aqui, por exemplo, eu vou chamar o if, e aí vou verificar se key for igual a enter, e aí cuidado porque o enter ele é exatamente como está aqui, ó, letra maiúscula, né, e depois escrito enter. Isso aí a gente já viu em um vídeo para trás, aonde eu digitei lá, mostrei como que se escreve setinha para cima, para baixo, esquerda, direita, espaço e enter, que são os caracteres aí diferentes de uma letra. Então, por isso que eu não vou mostrar aqui novamente, porque eu já mostrei isso. Então, se o que está vindo aqui do meu evento, né, se a tecla pressionada for igual a Enter, aí chama para mim a função Start. E aí aqui agora eu preciso chamar a função Start passando a chave, né, abrindo e fechando chave. Quando você faz a declaração aqui dentro do evento, você não precisa colocar aqui o start abrindo e fechando chave. Você pode só fazer a referência do nome da função. Já uma função que vai ser chamada dentro de outra função, você precisa literalmente chamar ela aqui no formato de função, porque senão aqui seria só uma variável. Né? Quando você coloca um atributo, no caso, né, um elemento dentro de uma função e ela não tem chaves, ela é ou variável ou atributo. Quando ela tem chaves, ela é método, que no caso é a mesma coisa de função. Igual está aqui, ó. Aqui, por exemplo, é uma variável, não tem abertura e fechamento de parênteses. Aqui é atributo, aqui é atributo, aqui já é método ou função, aqui já é método ou função. Então, uma função dentro de outra função, ela obrigatoriamente tem que ter parênteses, beleza? Então só toma cuidado com isso aqui. Quando a gente chama uma função dentro do evento sem chamar uma função anônima, você pode passar sem o parênteses. Aqui dentro não. Então, feito isso aqui, ó, eu já tenho dois tipos de verificação. Eu estou verificando se o cara está clicando no botão, ou estou verificando também se ele está apertando a tecla Enter. Só para a gente confirmar, vamos colocar um console log aqui também e colocar aqui mais uma vez, deu certo. Ou seja, ele só vai mostrar esse texto deu certo se o meu monitoramento confirmar que a tecla que foi apertada é o Enter. Se a tecla que foi apertada não foi o Enter,
esse texto aqui não pode aparecer. Então vamos verificar. Eu acho que ele só vai dar erro. Deixa eu só comentar esse start aqui, porque como esse start ainda não existe, ele iria dizer que a função não existe. Então só por isso que eu precisei comentá-la aqui. Vamos testar lá para a gente ver. Então, ó, eu vou apertar Enter antes de digitar alguma coisa aqui dentro. Não está acontecendo nada aqui no meu console. Agora eu vou digitar 2 caracteres e vou apertar Enter. Também não está acontecendo nada no meu console. Agora eu vou digitar 3. Ele já deu até um erro ali, ó. Que esse erro que ele está dando é por causa dessa função aqui também. Deixa eu comentar ela aqui mais uma vez, porque a função start ainda não existe. Então vou só apagar aqui e vou digitar mais uma vez 3 caracteres. Então agora, quando eu apertar Enter, ele tem que aparecer a mensagenzinha aqui do deu certo. Então, ó, independente de eu estar clicado aqui ou estar clicado em qualquer lugar da minha janela, apertei Enter, deu certo. Isso está ocorrendo por quê? Porque o meu evento ele está vinculado dentro da minha condição, que só é válida a partir do momento em que há pelo menos 3 caracteres digitados dentro do input. Beleza? Se eu fizesse isso aqui fora dessa condição, aí toda hora eu chamaria a função start, mesmo sem ter respeitado essa regra aqui do jogo. Então só para vocês verem, eu vou apagar aqui mais uma vez, vou apertar Enter. Aí aqui, ó, ele vai ficar ativando, por quê? Porque uma vez que você atingiu aqui a condição, isso aqui tudo já ocorreu, né? Então, enquanto você não atinge a condição a primeira vez, você apertar Enter, não acontece nada. A partir do momento em que você atingiu a condição, aí agora ele já vai funcionar automaticamente, mesmo que o cara apague aqui, ó. Então aí teria que ter esse cuidado também, né? Eu teria até que ver uma outra forma aqui de que esse evento não ocorresse dessa forma, né? Isso aqui, na verdade, tem até um erro nele, que lá no meu projeto original também vai ter esse erro lá e eu não tinha visto. Mas enfim, eu não vou mudar agora porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu posso pensar em como corrigir e fazer um vídeo extra depois. Mas a gente viu aí que está funcionando, beleza? O cara digitou aqui, apertou Enter, ele já registra lá e aqui em tese ele já estaria chamado a função Start. Então vou reativar aqui a função Start, vou apagar isso aqui, porque isso aqui não é do meu interesse, vou reativar aqui também. Só para que não fique dando erro, eu vou criar aqui na parte de baixo, vou dar aqui um const start recebe, não vai ter nada nessa função ainda, é só para ela parar de gerar erro, só para validar esse start aqui e esse start aqui, ó. Não tem nada dentro dela ainda. Então agora, por exemplo, se eu tentar aqui dar Enter, não vai dar erro. Se eu digitar aqui e der Enter, também não vai mais dar erro. Ele não está me mostrando nada porque eu apaguei aquele console log. Mas ele já não está mais dando erro porque eu já tenho uma função criada aqui. Mesmo que ela não tenha nada, eu já validei a chamada dessas funções aqui dentro. Beleza, então isso aqui a gente já viu, está resolvido, porém vocês viram que eu encontrei um erro, que aí, né, para o próximo vídeo aí eu vou tentar corrigir esse erro, para que ele não ocorra. E para finalizar a gente tem aqui, ó, quando o jogador apertar Enter ou clicar no botão iniciar, uma função limpa texto deve ser ativada para limpar a caixa de texto do input. O que seria isso? Veja que toda vez aqui, ó, que eu digito alguma coisa, se eu apertar Enter, tá funcionando já a função Start, a gente viu que tá. Eu vou voltar ela aqui só para a gente poder confirmar que tá realmente funcionando. Deu certo. Ou, aliás, eu vou até colocar esse deu certo dentro da função Start aqui, ó. Que aí ela já vai ser um comando só, tanto para quando clicar no botão, quanto também para quando apertar Enter. Vamos testar lá para ver. Vou atualizar aqui. Só nessa parte aqui já dá para mostrar o que eu quero falar. Ó. Vocês viram que a página atualizou,
mas o texto ainda continua digitado aqui, ó. Então eu tenho que vir manualmente e apagá-lo para poder gerar uma outra ação. Então a função que nós vamos criar agora é para evitar isso. A partir do momento que o cara digitou, se ele apertou Enter ou clicou no botão, esse texto aqui tem que sumir. Mesmo que toda essa caixa suma. Mas é porque se o cara depois clicar em voltar e essa caixa voltar novamente, ela vai voltar com o último texto que foi digitado. Então vamos só testar aqui, ó, Darlan, apertei Enter, deu certo, tá vendo? Então ele está registrando, porém o nome, ó, tá ficando. Eu tenho que fazer com que esse nome suma. Da mesma forma, se eu digitar aqui, Darlan, e clicar no botão, também deu certo, porém o texto aqui não está sumindo. Então é isso que nós vamos resolver agora. Como aqui é uma função que pode ser reutilizada ao longo do projeto, então nós vamos criar ela aqui dentro de módulos, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, funções que manipulam o Mario, funções que controlam o som. Cá embaixo eu vou fazer funções, né, que seria aí funções diversas. Então vai ser const, deixa eu ver como que eu vou fazer, const limpar texto, ele recebe uma função anônima, eu acho que não vai ser necessário parâmetro nenhum, deixa eu só ver se por aqui eu vou ter acesso, porque o input jogador, ele foi feito aqui dentro do script. Deixa eu ver se eu consigo ter acesso a ele por aqui. Input. Não, eu não tenho acesso a ele aqui, ó. Então eu vou ter que chamar ele aqui dentro mais uma vez. Eu vou ter que manipular ele aqui. Então eu vou chamar aqui, ó, const input jogador recebe document.querySelector. Vou passar aqui o jogo da velha. Input jogador. O que eu estou fazendo aqui é exatamente o que nós fizemos aqui, ó. Só que como eu estou trabalhando aqui com módulo, como eu vinculei o meu elemento ao meu JavaScript aqui dentro de script, cá dentro de módulos não tem essa... Eu não tenho, né, esse mesmo vínculo. Então ou eu posso fazer ele aqui dentro da minha função, ou eu posso fazer ele aqui do lado de fora, ó. Eu poderia fazer ele aqui também, não tem problema. E aí agora aqui dentro, para eu poder limpar, lembra que aqui, quando eu pego os meus dados, eu estou pegando aqui, ó, o target.value, né? Para eu adicionar aqui ele a nome de jogador, é target.value. E nós vimos também que quando eu coloco console log target.value, ele mostra lá no console o que está sendo digitado, né? O que está lá dentro do meu input. Então, se eu consigo mostrar, eu também consigo apagar. Então, para apagar é a mesma coisa. Eu posso fazer aqui, ó, deixa eu ver, input jogador ponto value recebe nada, né? Ou seja, eu estou pegando o elemento input, estou pegando somente o valor, né, que é o que tem dentro dele, e estou dizendo para ele, ó, apague tudo que tiver nele. E aí aqui agora eu não posso me esquecer de disponibilizar ela para exportar, né? Inclusive a gente também nem fez aqui com abaixar e levantar. Então já vamos aproveitar aqui e fazer também abaixar, levantar e agora o limpar texto. Então beleza, já disponibilizei todos elas para exportação. Eu posso vir aqui agora. Como isso tem que ocorrer, ó, quando o jogador apertar Enter ou clicar no botão iniciar. Então ele teria que ser ou aqui, né, quando o cara apertar Enter, ou ele teria que ser aqui, né, dentro do clique do botão. Mas aqui, por exemplo, eu já não poderia fazer, porque aqui eu não tenho uma função dentro do evento, eu só tenho a chamada
da função start. Aqui é a mesma coisa. Então eu posso colocar ele dentro do start mesmo. Eu posso vir cá no início e fazer aqui, ó, módulos ponto limpar texto. Então, em tese aqui, ele já tem que limpar a caixa aqui para mim na hora que eu chamo essa função start. Vamos testar então para ver se está tudo funcionando. Vou atualizar aqui. Vou digitar mais uma vez o nome da Arlan. Vou apertar Enter. E só para variar ele deu erro. Deixa eu ver, input jogador is nulo. É porque aí ele não está pegando o que está vindo daqui, ó. Porque ele lá dentro do script, né, ele não está reconhecendo o que está aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, só para a gente não bagunçar e não deixar o vídeo muito grande, eu vou recortar essa função daqui de dentro de módulo, vou apagar isso daqui, vou apagar essa ligação que a gente fez aqui, né, dessa variável com o elemento lá do HTML. Vou colocar ela, pessoal, aqui dentro do script mesmo, só por uma questão aqui de não prolongar o vídeo para não ficar cansativo. Então vou criar essa função aqui do lado de fora. Então é a mesma coisa, ó. Esse input jogador aqui, ele é o que está sendo vinculado aqui em cima. Input jogador. A função, né, a chamada da função, nós já vimos. Então eu só estou dizendo aqui, ó, o input jogador.value recebe nada. E tem aqui a função limpa texto. Aqui agora eu posso apagar esse módulos e só deixar o limpa texto. Então aqui ela já agora tem que funcionar porque está tudo dentro do mesmo arquivo. Não estou trabalhando com importação e exportação aqui. Então vamos lá mais uma vez, vamos atualizar tudo aqui. E aí vou digitar Darlan. Quando eu clicar em Enter, ele deu certo, ele já salvou o nome lá na minha memória, porém ele apagou o nome aqui do input. Eu vou mais uma vez digitar aqui, sei lá, Maria, e agora eu vou fazer o teste clicando no botão. Então cliquei no botão, apagou o nome, e mais uma vez ele deu certo aqui, ó. Então, essa função limpar texto, ela também já está funcionando. Só para não ficar parecendo que ficou uma coisa pela metade, ela só não deu certo da última vez que a gente fez, porque esses elementos aqui, ó, que eles estão sendo vinculados aqui, eles estão presos a esse módulo. Eu acho que aqui eu teria que colocar um export aqui na frente também, ó, para que aquela hora que eu tinha passado ele para exportação aqui, eu teria que ter exportado também a variável, né? Eu poderia ter feito, por exemplo, do mesmo jeito, porque você pode exportar funções, mas você pode exportar variáveis também. Se eu colocar aqui, ó, img Mario, eu estou exportando img Mario lá para dentro do script ou para qualquer outro lugar que eu queira usar. Então talvez funcionaria também, eu não tenho certeza, mas eu acho que talvez funcionaria. Mas só para não prolongar o vídeo aí mais do que já está longo, eu vou deixar desse jeito aqui, vou deixar essa função limpar dentro aqui do script mesmo. Então toda a nossa função validar jogador está concluída. Ela verifica se o jogador digitou pelo menos 3 caracteres. A partir do momento que isso é verdadeiro, ele libera o acesso ao botão, ele salva os dados na variável, já convertendo, né, eliminando os espaços e transformando ela para maiúscula. Ela chama a função start, seja com um clique no botão ou seja apertando Enter, e quando clica no botão ou aperta o Enter, ele já limpa o texto. E na hipótese do jogador não completar, né, se ele digitar 3 caracteres e depois ele apagar esses 3 caracteres, o botão que teria ficado liberado volta a ficar indisponível. E ficou aqui pendente só para eu resolver a questão do apertar o Enter, que esse está valendo mesmo depois que o cara apaga o texto, e não poderia, né, ter ocorrido isso. Nós já vimos aí. Inclusive, aqui também, ó,
uma outra coisa que eu acabei de ver aqui, ó. Eu sei que o vídeo tá longo, mas eu vou ter que fazer porque essa aqui foi um erro que também seria grosseiro. Olha só, digitei o nome da Arlan, cliquei em iniciar o jogo. Ele apagou o nome. Em tese aqui, eu teria ido para a função start. Mas você sabe que quando você clica nessa tela voltar aqui, ó, ele retorna para a última página que você tinha acessado. Então, em tese, ele iria para uma outra página e quando você clicasse aqui em voltar, ele voltaria para essa página aqui. Quando ele voltasse para essa outra página aqui, o texto aqui teria sumido. Mas o botão, ó, tá ficando disponível. E aqui também não pode. Então aqui também, além de limpar o texto, a gente precisa desabilitar o nosso botão mais uma vez. E isso eu posso fazer aqui dentro do limpar texto. Ó. Além de limpar o texto, eu também tenho que pegar o btn, btn start, ponto set attribute, igualzinho a gente fez aqui, ó. E aí eu tenho que habilitar aquele disable lá, ó. Então, disabled, vírgula, e aí 2 pontos. Ou seja, além de limpar o texto, mais uma vez eu tenho que desabilitar o botão. Porque lembre-se que isso aqui só vai limpar esse texto a partir do momento que o botão foi clicado ou que o Enter foi acionado. Então ele sai dessa tela e vai para uma outra. Se por acaso o cara clicar aqui em voltar, quando ele voltar para essa tela, esse botão aqui tem que estar desativado. Ele não pode continuar ativo para ele porque não tem nome nenhum digitado aqui. Então vamos testar e ver se isso aqui agora funcionou. Então eu vou digitar aqui, ó, Darlan, dei Enter, ele limpou o texto e desabilitou o botão. Então, em tese, quando eu vou para a segunda tela, né, quando eu sumir com esse modal daqui, se o cara clicar aqui em voltar, quando ele retornar para essa página, ele vai voltar com a caixa de texto livre e com o botão desabilitado, para que mais uma vez ele tenha que digitar pelo menos 3 caracteres para o botão voltar a funcionar de novo. Então espero que tenha ficado compreendido. Vocês viram aí que eu encontrei um erro no meio da gravação, mas a gente já corrigiu. A única coisa que ficou pendente é essa questão aqui do Enter, que está funcionando mesmo depois que o texto aqui está sendo apagado. E aí também é um erro. Isso aqui teria que encontrar uma forma de corrigi-lo. Mas valeu, é isso aí. Ficou um vídeo bem longo, mas a gente abordou muito conteúdo para quem está começando. É valiosíssimo, cara. Te garanto, na faculdade você não encontra esse tipo de explicação aqui, a não ser que seja uma faculdade muito boa. Mas a que eu fiz mesmo, eu te garanto. Quarto semestre, eu passei longe desse tipo de informação aqui de JavaScript. Na verdade, eu tive umas pouquíssimas aulas de JavaScript, mas enfim, nem vou lembrar disso. Mas te garanto, nem em faculdade talvez você vai encontrar uma riqueza de detalhes como essa. Então valorize muito o conteúdo que está sendo repassado aqui. E falo isso não para você ficar aí se inscrevendo em canal, nem dando joinha, nem peço nada disso não, porque não é o meu objetivo. Eu não sou youtuber. A minha intenção é só compartilhar conhecimento. Mas valorize o conhecimento que você está recebendo, porque para quem quer seguir carreira, quanto mais você souber, melhor um profissional você vai ser. E tudo aqui você está recebendo de graça. Estou usando o meu tempo livre só para poder compartilhar isso com vocês. Então até o próximo vídeo, eu vou pensar aí qual vai ser a próxima etapa agora, e aí depois eu já venho aí com a explicação. Então falou, pessoal.